amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55 no sistema UHF, canal 11 no sistema NET e também pela internet no player da TVU, que é tvuplay.tv.br, e pelo Facebook nas páginas da TVU, que é @TVUplay, e do nosso Virando o Jogo, que é @Virando o Jogo TV. E você participando conosco, você sabe que tem a voz da galera para você interagir, participar conosco aqui no Virando o Jogo, né, através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700 é o nosso WhatsApp para você participar, mandar a sua opinião, colaborar, contribuir aqui para o Virando o Jogo. Virando o Jogo que hoje recebe um colega nosso do interior do estado, mais precisamente de Pelotas. Nós temos hoje Internacional e Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio pela Copa da Primeira Liga. Aliás, nós vamos ter muitos confrontos, no mínimo 4 confrontos entre Internacional e o Brasil de Pelotas deste ano. Não é? Tem esse que é de hoje pela Copa da Primeira Liga, vai ter um pelo Campeonato Gaúcho e pelo menos outros 2 na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como eu dizia, nós recebemos aqui no Virando o Jogo o repórter Pedro Petrucci, da Rádio Universidade de Pelotas, uma das rádios mais tradicionais e importantes do nosso estado aqui, a Rádio Universidade. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. Obrigado pelo convite e por participar aqui, poder bater um papo sobre o Brasil e esse jogo de logo mais, que é importante para o Brasil participar da Primeira Liga, estar entre os grandes clubes de futebol brasileiro. Muito bem. E olha, a vinda do Pedro aqui hoje não é ocasional. Isso vai ser uma rotina aqui no nosso programa. Sempre que nós tivermos os nossos companheiros, nossos colegas do interior do estado, aqui em Porto Alegre, né, com os clubes do interior jogando com a dupla Grenal, nós vamos fazer o possível, dentro, claro, da disponibilidade sempre dos colegas, de que eles venham participar conosco aqui, para que vocês vejam a qualidade do jornalismo esportivo que é praticado não apenas na capital, mas também, e por vezes melhor, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E o Pedro é um desses representantes e vai mostrar isso para vocês durante o programa de hoje. Nelson Cerqueira, à minha direita, Davis Wagner, à minha esquerda. Que bela camisa, hein, Davis? Que espetáculo. Muito obrigado. É bonito. Não vou te dizer que está à disposição, porque vai ficar um pouco grande. Não, vai ficar grande. Até porque a mesa de onde tiraram esse tecido aí deve ser uma mesa grande. Lindíssima. Uma mesa grande, não só para 2 pessoas. Tu achaste bonita a camiseta, Davis? Mas tu tá... É que sempre tem, sempre tem um bullying por trás. Sempre tem bullying. Não é bullying. Eu estava elogiando. Aí ele já veio se agrandar aqui. Não vou colocar à sua disposição, porque pode ficar muito maior. Claro. Vai. Não, pode não. Se tivesse ainda uma situação de dúvida do pode ser... Não, mas ele já afirmou. Porque vai ficar muito grande aqui, não sei o quê. Então eu estou elogiando, que a mesa, aliás, devia ser uma mesa de uma família grande, tá certo? Claro, aliás, a última vez que aconteceu uma troca de camisas, foste tu que me emprestaste uma camiseta, lembra, Nelson? Ficou muito bonita aquela camiseta preta. Eu tenho aquela muito foto, bonita. Eu vou botar no ar aquela ficou muito bonita aquela camiseta. Então, eu só quis ser educado contigo e tomei uma porrada também. Aquela camisetinha ficou estilo Rick Martin. Exatamente. Ficou sensacional. Henrique Iglesias. Mas ele gostou, né? Ficou justinha. Tá dizendo. Né? Mamãe, eu sou forte. Para não dizer mamãe, eu não sou... Pedro, já viu que o negócio aqui, não é? E entra nessa linha também. Não, legal. O clima descontraído, legal. Aqui o bicho pega. Não é fácil. Não, às vezes tem algumas discussões aí, mas isso aí faz parte do Virando o Jogo. Aliás, a presença do Pedro aqui também, não só pela participação, pelo fato de ele ser repórter do interior, como o Rogério falou bem aqui no Virando o Jogo, nós vamos ter, muitas vezes isso vai acontecer, mas é importante lembrar, nós comentamos antes, eu, o Nelson e o Pedro aqui, que este ano nós teremos 3 clubes gaúchos na Série B. E é o ano que, segundo nós estamos comentando aqui, é o ano que nunca aconteceu isso. Depende. Né? Não aconteceu. Depende. A vez que nós falamos foi com o Juventude estava na... Não, tu ainda está nessa vida, tio. Tu
Quando tá nessa vida, Depende. Tu tá dizendo claro, Nelson. Tá na Série B, o Inter vai jogar a Série B. O Inter vai jogar, não é nenhum demérito. O Brasil está na Série B, o Juventude está na Série B. Não é, o Grêmio já jogou 2 vezes a Série B. Não é demérito, o Inter está e vai jogar a Série B. Aí o Vitória frauda. Tudo não, não foi o Vitória que fraudou. Não, foi a CBF, não conluio com o Vitória, faz uma irregularidade. Não, mas tu não vai desistir disso. Tu não vai desistir. Tu não vai desistir. Tu vai continuar assim? Só um pouquinho, enquanto tiver chance. Então tá, enquanto a vida é esperança. Só um pouquinho, agora eu fiquei preocupado com uma afirmativa tua aí. Okay. O Vitória não fraudou. Não, acho que o Vitória consultou, nós já falamos sobre isso. O Vitória consultou a CBF, da Bahia, que é o órgão que regulamenta as inscrições de jogadores no Brasil, tá certo? A CBF diz assim, ok, pode botar. Então quem fraudou? A CBF. Se houve fraude, foi da CBF. Então vamos rebaixar a CBF. Então. Não. A CBF tem que ser multada, tem que ser punida, sei lá. Agora, o Vitória ser punido e o Inter ser... Tô já falando sobre isso. O Vitória até pode ser punido, mas não o Inter ser beneficiado com isso. Nós já falamos, o Inter não caiu por causa do jogador do Vitória. O Inter caiu por má gestão, por time fraco. Se o Vitória for rebaixado, automaticamente o Internacional fica com a vaga do Vitória. Não, eu não sei se o Vitória... Se o Internacional tivesse ficado em último colocado, eu acho que o Vitória não vai ser rebaixado. E o Figueirense fosse o 17º, seria. Mas eu acho que... Mas não... Eu não tô... Eu quero entender uma coisa. Vamos lá. Aí, nesse caso, Davis, tu achas que o Vitória não pode ser punido? Porque não foi ele que provocou. Não, se for punido, eu não acho que tem que ser punido de ser rebaixado. Então, o que se faz, nós já falamos aqui também, entre nós aqui falamos, conversando, não tem problema nenhum. Ele vai perder ponto, ele sai com menos pontos no campeonato. Mas não ele ser rebaixado e o Inter ser beneficiado por uma coisa que... Você tá me lembrando disso aí, Davis? Aquela sei. Aquela falácia, aquela história que o cara chegou em casa e encontrou a esposa dele com um amante em cima do sofá. Ficou bravo e queimou o sofá. Não, Nelson, é muito mimimi, né? Chega, o Inter tá rebaixado, cara. O Inter fez um ano ruim. O Inter fez um ano lamentável. Culpado da história é a CBF, que autorizou. Culpado da história é o Vitória da Bahia, que fraudou uma situação. Isso é certo que fraudou? A CBF ainda acusou o Internacional de falsificar a CBF documentos. Com o Internacional, eu estou dizendo assim, o Vitória consultou o órgão máximo no Brasil, que é a CBF. A CBF disse aqui, tá ok, pode botar. Que, aliás, é uma instituição de respeito. Não, mas ninguém está discutindo a idoneidade. É um navio pirata. Foi feito uma consulta, não foi? A CBF disse, ok, tu pode botar, tá tranquilo. Ele botou a jogar, e aí? Aí ele disse, bom, agora não, tu vai perder os pontos e o Inter vai subir. O Inter caiu por má gestão, por tudo que fez de errado esse ano. É o penúltimo da fila, certo? Tá bom. Tá, e aí? Sabe? Penúltimo da fila. Time grande não cai, é arrogância aquela, não. Se tivesse sido tá na Série B. 19º ou o 20º, já tinha caído. Mas como vai ter uma vaga, provavelmente vai ser do Inter. Eu não sei se vai ter vaga. Ou quer que o último colocado jogue a Série A no lugar do Vitória? Como é que é? Quer que o último colocado jogue a Série A no lugar do Vitória? Quer que o América Mineiro jogue no lugar do Vitória? Eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que o Vitória não vai ser rebaixado. Tu acha que não vai ser rebaixado? Não vai ser rebaixado. Eu acho que vai. E isso é um desejo, não é o que tu acha? Bom, desejo achando, né? Vamos ver. Quando é que era? Até quando vai esse mimimi? Não sei. Quando é que começa a Série B? Eu não tenho ideia dos prazos. Eu não tenho, estou mal informado. Eu não sei ideia dos prazos. É maio, né? Maio. Série B. Então até lá nós vamos ver a Série B. Se não resolver até maio, não sei se sai. Todo dia eu vou ver o nosso aqui. Agora vai. Enquanto isso, né? A situação do Brasil, nós temos 3 times na Série B do Campeonato Brasileiro. Os 3 com situações, me parecem, diferentes. O Juventude vibrando porque ascendeu da Série C para a Série B. O Internacional lamentando porque desceu da Série A para a Série B. E o Brasil de Pelotas, Pedro, qual é o sentimento do torcedor, né, chavante, nesse momento em que o Brasil teve uma possibilidade já de subir para A, mas manteve-se na B? O Brasil ele chegou a determinado momento, uma rodada, enfrentar o Paysandu em Belém do Pará, tendo a chance de ser líder da Série B no ano passado. Teve por muito tempo no G4, mas acabou na parte final, algumas peças no elenco fizeram falta e o Brasil acabou caindo e terminou em 11º. Mas para uma primeira campanha na Série B foi considerado um resultado extremamente satisfatório. A gente projetava um Brasil brigando para não cair e o Brasil conseguiu logo em seguida, garantiu os 45 pontos necessários para permanecer na Série B. E isso foi considerado uma conquista grande, a permanência. Esse ano, talvez o Brasil possa começar a pensar em algo mais. O problema é que passou por uma grande reformulação no elenco. Perdeu 6 titulares e mais 9 reservas.
contratou 12 jogadores, então vai depender muito de como vai ser a formação desse grupo, o desenvolvimento do trabalho ao longo do Gauchão. Agora, Pedro, desculpa, Rogério, não houve uma certa frustração da torcida do Brasil de Pelotas, porque começou o campeonato assim, o Brasil vai ter que se manter na Série B. Daqui a pouco o Brasil viu que daqui a pouco ele poderia até subir para a Série A. E aí quando começou por falta de grupo, até talvez, a perder alguma pontuação, isso não provocou uma frustração na torcida do Brasil? Não provocou. Acho que o torcedor estava bem consciente de quais eram as ambições do Brasil na temporada, que era a permanência na Série B. Até se empolgou, e estava todo mundo surpreso, vendo o Brasil lá em cima, no G4, era surpresa para todo mundo, evidente que empolgou a torcida, mas não houve uma frustração, porque eles tinham consciência de que a permanência na Série B era a vitória do Brasil no ano. Esse era o meu questionamento também, porque por mais que eu tivesse, vamos dizer, o feedback de um torcedor, no caso uma torcedora fanática, que é a minha querida amiga Isabel Moraes, que mora aqui em Porto Alegre, mas o pai e a mãe moram em Pelotas, constantemente está em Pelotas, e quando vai a Pelotas, o Nelson não aprendeu ainda como é que tira o Vibracol. O Bagé, ensina pro Nelson aí como é que tira o Vibracol do telefone aí, que ele... Vai te alcançar depois ali. Então, mãozinha, você estava falando da Isabel Moraes, que é torcedora chavante, sempre que ela vai a Pelotas e tendo a oportunidade do Jogo do Brasil, ela vai ao Bento Freitas lá para torcer. E ela sempre me dizia isso, não, tá bom, é melhor assim para criar uma base, uma estrutura mais sólida para depois ir para a Série A e permanecer na Série A. E eu sempre meio que duvidava disso, talvez até pela minha frustração, que eu queria que o Brasil já subisse. Eu quero que Juventude, Brasil e Internacional subam os 3 para a Série A. Tá? Mas então, em Pelotas, o torcedor chavante ficou satisfeito. Satisfeito com a campanha, 11ª colocação, o Brasil garantiu uma vaga na Copa do Brasil Sub-17 e está abrindo o seu departamento de base. Inclusive o Emerson, ex-jogador do Grêmio, né, que ele tinha um clube lá em Pelotas chamado Fragata Futebol Clube, ele desistiu das categorias de base, porém o Brasil aluga a estrutura. Então o Brasil agora também está instalando a base, Sub-15 e Sub-17, e garantiu vaga na Copa do Brasil, e é um processo de desenvolvimento do clube. Permanece na Série B, começa a investir na base e vai evoluindo devagarinho. Então 2017, por exemplo, o objetivo é permanecer na Série B novamente. Acesso, claro, pode ter possibilidade de novo, mas se mantendo na Série B, a direção, a torcida ficou bem tranquilos. Alex Bagé já entre nós. Boa tarde, senhores. Que barba bem feita essa, hein? Cabelo também? É normal, né? Hã? Só não vou dizer aonde, porque eu botei nas redes sociais, né? Só se eles anunciarem aqui. Mas eles vão anunciar, deixa eles ficarem maiorzinhos, tá? Inclusive, um dos sócios lá, que é nosso colega. Jornalista, e durante muito tempo foi repórter esportivo, Felipe Bueno, está em dívida conosco aqui. O Felipe já era para ter vindo aqui no programa. Está se fazendo aí, está com muito mimimi. Felipe? Não, é que eles têm que consolidar o Navalha lá, está começando, né, a Navalha. Navalha. Tem 2 novidades velhas para o torcedor da dupla, né? Não, peraí, me explique. O Internacional voltou à prática de não divulgar a lista dos relacionados. Não sei qual é a vantagem que pode ter nisso. Mas o Argel tinha essa mania. E, por exemplo, o jogo da Primeira Liga contra o Brasil de Pelotas e não tem lista de relacionados. É meio que um mistério, assim. E o Grêmio, o torcedor do Grêmio estava precisando aí de jogador para atuar. Está liberado, já está no bid o nome do Bressan. Então o Bressan já tem condição de treinou? Eu tinha certeza. Mas não estava no bid, pode jogar. Sabe que essa é uma prática pode jogar que lá em Pelotas, por parte do Brasil, é absolutamente normal. O Brasil jamais divulga a lista de relacionados, é o que a gente questiona, o que vai ajudar, mas se a gente não vai acompanhar o cara subindo no ônibus, subindo no avião, não sabe quem é que viajou, quem é que está relacionado. Por sinal, o que aconteceu? O Brasil era para deslocar para cá via aérea, né? Isso. Inclusive teve imagens do Brasil ontem no aeroporto e terminou vindo avião rasteiro, veio de ônibus mesmo. Isso, o Brasil já estava na sala de embarque, o voo estava marcado para as 2h da tarde, a patrocinadora da Primeira Liga banca os voos, porém o avião teve um problema, foi para manutenção e o Brasil teve que pegar um ônibus. Inclusive tinha um treino marcado para 5h da tarde no CT Luiz Carvalho do Grêmio e acabou treinando na PUC mais tarde, porque teve que vir de ônibus, o voo foi cancelado. Que mão de obra isso, hein? Quem é a patrocinadora da Primeira Liga? É a Azul. Azul e faz o transporte. Isso.
Aí deu um problema no avião, e aí não substituíram o avião. O avião foi para manutenção, são poucos voos em Pelotas para Porto Alegre e não havia tempo. E para deslocar para o Porto de Bagé, que é maior, fica um pouco mais longe. Ou de São Gabriel, ali também. São Gabriel é perto também. Mas é distrito de Bagé, né? O pessoal, abraço o pessoal de São Gabriel. O pessoal está nos assistindo lá. Bagé não faz parte da grande São Gabriel? Não. Por exemplo, o Uruguai era um distrito de Bagé que se tornou país. A Argentina. O Uruguai era uma instância, uma fazenda do prefeito de Bagé. Foi desmembrado. Mas brincadeiras à parte, sabe que essa situação, até uma pergunta que eu faço para o Pedro, o sentimento que tínhamos nós aqui em Porto Alegre, é de que o Brasil de Pelotas, de certa forma, por mais que ele tenha feito em determinado momento uma campanha mais de cima, a realidade do clube, o pensamento do clube era exatamente esse, né? Isso. É a permanência na Série B. O Brasil em nenhum momento alçou um voo maior que as asas. Não pensou nisso e nem investiu para isso. O Brasil formou um time com talvez até características de Série C, mas para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Jamais extrapolou o seu orçamento e conseguiu, depois de muito tempo, inclusive, terminar o ano com salários acertados com os atletas, nada atrasado. Algo que era recorrente no clube e, mesmo assim, a comissão técnica e os jogadores seguiam conquistando os objetivos. Então, o Brasil fez esse planejamento para permanecer na Série B, o orçamento foi aquele, cumprido, e permaneceu. Conseguiu resultados maiores, conseguiu permanecer bem antes do esperado. Chegou aos 45 pontos antes da 30ª rodada. Porém, no finalzinho caiu. Claro que, para quem criou aquela expectativa... Por que houve esse decréscimo, no teu entendimento, Pedro? Eu creio que houve um relaxamento. Reposição, houve um relaxamento. No momento que o Brasil atingiu os 45 pontos, que era a meta estabelecida desde o início do ano, houve um pequeno relaxamento e, alguns momentos, talvez, falta de opções no banco de reservas. O Brasil teve algumas lesões somadas às suspensões. Porque é difícil o jogador relaxar com o Rogério Zimmermann de treinador, né? Rogério Zimmermann na beira do gramado, não é? Nem repórter. Pedro pode falar. Mas não vamos voltar a essa história aí. E eu me dou muito bem com o Rogério. Pô, tem talvez até por trabalhar longe dele, né? Mas a gente tem uma boa relação, volta a gente conversa e tudo. Acho ele um excelente técnico. E o Zimmermann trabalhou, muitos dos jogadores famosos que estouraram no Grêmio passaram pelas mãos do Zimmermann na categoria de base. Mas esse relaxamento aí que eu queria chegar, a direção queria permanecer na B? Sim. O Brasil jamais cogitou subir para... Claro que os jogadores, quando percebem... Então é um relaxamento induzido, mas tem uma questão importante, Rogério, que é a questão seguinte também, né? Foi o ano da construção do estádio, né? Está sendo feita uma arena no Bento Freitas. Está ficando sensacional, inclusive já está liberada uma parte, né? Foi liberada provisória. Provisoriamente. Então, até é um imbróglio da semana. O Brasil precisa alguns ajustes ainda solicitados pelos bombeiros para domingo contra o Cruzeiro utilizar a nova arquibancada. Ela foi liberada provisoriamente para o ano passado para 3 jogos da Série B contra Vasco, CRB e Oeste. Mexeram nas cabines de imprensa lá ou não? Não. E a gente brinca até que o Rogério Zimmermann ele tem um poder muito grande no clube. E o único... O Renato do interior. Bem mais. E o único... Eu acho que é o Alex Ferguson. E o setor do estádio que evoluiu menos foi a cabine de imprensa, né? Porque é onde ele não comparece. Aliás, esse é um aspecto que vários clubes do interior do estado... Como é que foi agora em Veranópolis, lá no fim de semana? Foi melhor do que poderia ter sido, mas não foi a situação ideal. Porque o que acontece? O Campeonato Gaúcho, como ele é pago pela TV, né? Então a emissora que paga pelo Campeonato Gaúcho, ela faz o que ela bem entende. Mas por que ela faz o que ela bem entende? Porque não tem uma cobrança por parte da Federação Gaúcha de Futebol. Então nós lá da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, da SEG, desde muito cedo da semana, nós já passamos a manter os contatos com o pessoal para conseguir justamente fazer com que a emissora que detém os direitos não ocupasse metade das 10 cabines do Antônio Davi Farina. Então conseguiu se adequar. A emissora que detém os direitos, vamos falar claramente, é a RBS TV. Não é? Que com todos os méritos, com todo o poder econômico, ela compra o Campeonato Gaúcho. E não está fazendo nada errado. Não se discute isso, exatamente. Se eu tenho uma TV, eu chego lá e tem 10 cabines, eu posso daqui a pouco, eu quero 8.
Eu pago. Mas quem agora tem que ter alguém Claro. para... Primeiro, se querem dar as 10 cabines para a RBS TV, então que construam outras cabines. Então, está tendo uma falta de preocupação com a cabine de imprensa, e eu ouvi o seguinte de algumas pessoas lá de Veranópolis. Mas é que, na verdade, o jogo grande do Veranópolis é só esse. Então, quer dizer, em outros jogos, Ficaria com precisa clubes isso. que não seja da dupla... Mas nos outros jogos, Bagé, me permita. Vai uma quantidade, mas é que vai uma quantidade menor de veículos de imprensa. Tá, mas nos a leitura outros dele, jogos, a leitura nos deles outros é jogos, por exemplo, o Veranópolis e os outros clubes do interior que venham a investir em cabinas de imprensa, em acomodações mais adequadas, principalmente para as rádios que vão cobrir, nesses grandes jogos, 3 metros quadrados é a cabine. podem utilizar essas cabines para fazer, por exemplo, camarotes. Camarotes, tem uma série de coisas. Sabe? Não, eu estou trazendo... Pode ser outro aproveitamento. Eu estou trazendo a palavra do que as pessoas diziam lá. Então, por exemplo, pelo menos 2 rádios, se eu não me engano, a Rádio Progresso e a Rádio do Grupo Independente, elas ficaram... A Progresso de Juiz. Choveu muito em parte do jogo, e essas 2 rádios ficaram acomodadas. Rádio Gazeta também. A Rádio Gazeta também, eram 3, sob Gazeta de Santa Cruz. sob guarda-sóis, que foram transformados em guarda-chuvas. Beleza. Então foi improvisado. Que fique claro, tem colega que não entende uma situação. A SEG não constrói cabine de imprensa. A SEG faz o credenciamento. Nós procuramos, repito, o jogo era domingo, no início da semana, segunda-feira, eu, o Edgar Vaz, que é vice-presidente, o Jean Michel, que é o nosso secretário, todos estavam tentando já minimizar um problema que sabíamos que teria no domingo. Então nós ouvimos lá de alguns colegas, eu até não lembro de qual rádio era, porque não diria, mas ele disse o seguinte: não, porque a SEG não está colaborando com o Rio Grande do Sul. O presidente da SEG mora em Caxias do Sul. O Edgar Vaz. Vaz. O Edgar Vaz. Então não existe isso. Mas que fique claro, a responsabilidade de construir cabine é do clube. A responsabilidade de criar essa fiscalização é da Federação Gaúcha de Futebol. Nós conseguimos, pelo credenciamento, minimizar esse problema. Nós conseguimos que a RBS ficasse em uma cabine. Eles queriam 6. Mas é uma coisa importante, assim, no caso do Veranópolis especificamente, tem a outra situação, é que é um clube que joga 3 meses. Né? Ele é um clube que joga só o período do Gauchão. O resto do ano ele não funciona. O que eu quero chamar atenção para o nosso telespectador, não é? E para os dirigentes de clubes do interior que estejam nos acompanhando ou venham saber desse comentário nosso, é de que nós não estamos aqui querendo fazer uma defesa em causa própria apenas. É a questão que tem que se lembrar, é importante a televisão, fundamental, não se discute, nós estamos numa televisão. A compra dos direitos para que os clubes tenham dinheiro para fazer o campeonato é mais do que importante, é fundamental para que o campeonato aconteça. Agora, não se pode esquecer, a Federação Gaúcha de Futebol não pode esquecer, e nem os clubes do interior, que muito antes da televisão atuar, muito antes da televisão transmitir e muito antes da televisão pagar pelos direitos do campeonato, as rádios, sejam elas de onde forem, sejam elas de que dimensão tenham, as rádios já faziam a divulgação do campeonato, do clube do interior do estado, dos clubes da capital. Então isso tem que ficar plasmado, isso tem que ficar muito claro para todos os que nos acompanham e para os dirigentes da federação e dos clubes do interior. Não estão fazendo nenhum benefício para as emissoras de rádio. Talvez apenas estejam retribuindo tudo o que as emissoras já fizeram muito antes da televisão atuar na divulgação dos campeonatos. E que vão continuar fazendo as rádios também. E tem uma outra situação. Nós estamos falando, por exemplo, dos veículos do Rio Grande do Sul inteiro. Então as rádios de Veranópolis também tiveram trabalho prejudicado, que são as rádios que acompanham o dia a dia do Sem dúvida. Do Brasil de Pelotas e de todos os clubes que compõem, que fazem parte do Campeonato Gaúcho. Então, mas para ficar claro, porque não é em função da SEG, mas para que fique uma cobrança dentro daquilo que realmente seja alçada. Claro. A SEG não constrói a cabine. Vamos voltar, porque, aliás, eu quero antes chamar a atenção de vocês aqui, porque a Sam Motors, entramos no mês de fevereiro, mas continua a promoção na Sam Motors do GC2 Red da Dili. Então, dê uma conferida nesse carro aí.
GC2 Red da Geely na Sun Motors. R$ 29.500 o preço. E você vai lá, eu tenho certeza que o Jefferson Firstenau vai fazer um negócio para você sair com esse esportivo da Geely, que realmente é um carro muito dinâmico. Vale a pena você conhecer e fazer um test drive no GC2 Red da Geely lá na Sun Motors, mas tem que ser na Sun Motors. Eu vou depois botar um vídeo aqui de uma amiga minha no Instagram dela, mas eu peço que vocês prestem atenção, não na minha amiga, porque ela é relativamente famosa, tá? Mas na música que ela usa. Ela tem um quadro que ela faz, né, dentro das redes sociais dela, que é um desafio. Desafio de... Bagé, diz um desafio aí. Equilibrar o lápis na ponta do nariz, coisas assim, coisas banais, brincadeiras. Mas ela tem esse quadro, que é o desafio, e ela usou uma cara... coisas assim, ela faz... Claro. Faz o quê? De graça. Tu liga e ele te entrega. E ele anda assim de bicicleta com botijão na cabeça. na cabeça. Mas Cabeça grande. Nós vimos um dia desses lá na Índia um cara... Carregando Esse de 3 quilos. Na Índia, um indiano, para que eles andam nos ônibus, eles põem tudo em cima daqueles ônibus, né? Às vezes até as pessoas. Tá? Ele subindo uma escada lateral para botar uma moto. E subindo com a moto na cabeça. Então, isso Não, só. Mas não, essa minha amiga, ela faz um desafio bem mais leve. Tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção na característica musical desse quadro, né, das redes sociais dela. Vamos dar uma conferida. Fala, galera. Aqui é a Xuxa. Vamos fazer brincadeira. O famoso desafio da garrafa. Só fico pensando no desafio que ele vai mandar pra mim se eu perder. Então, ovo na cabeça não, gente. Se vocês apoiarem, já deixa aquele like, tá ligado? Daquele jeito. Tá, vambora que vai começar a chover. A gente tem que fazer a nossa aqui. Vamos lá. Vai. Fala, galera. Tem uma ligação forte com o futebol, né? Claro. A Xuxa tem ou não tem bom Namorou gosto de Pelé. usar Com o Internacional, essa né? característica? Foi musa do baile vermelho e branco. Um beijo para a Xuxa. Profissional, né? Aí foi profissionalmente. Sim, ela veio fazer o baile vermelho e branco. Mas é uma Lembra que coincidência. É uma coincidência Quando foi o porque... baile vermelho e branco da Xuxa? Sei lá, quem não foi o baile vermelho e branco da Xuxa? Pelo amor de Deus. Quem que lembra o baile vermelho? Pô, pelo amor de Deus. Inesquecível. Mandar um abraço Tem pro que grupo de reinar WhatsApp agora. lá. Mas vocês Fiéis- conseguiram identificar qual é a música? Sim, a nossa. Ah, bom. Tá, não, porque o outro ficou falando no baile vermelho e branco e não sei o que, mas tal. Xuxa é colorada, rapaz. Rogério, Xuxa é tu colorada. conhece o Nelson há mais tempo que eu, cara. Yeah. Sabe? Eu E acho às que ele vezes foi mal presta intencionado. atenção. Foco. Não, Foco. ele perde o foco. Mandar um abraço pro pessoal do grupo Fiéis TVU Virando o Jogo. É um grupo de WhatsApp com mais de 50 participantes lá de São Gabriel. Beleza. Fiéis TVU Virando o Jogo. Um abraço pro Everton lá de São Gabriel, O Everton que eu capitão. acho que é o capitão É o desse líder, grupo, né? Eu acho que Aliás, em Pelotas, vai em Pelotas, com a presença do Pedro aqui, nós vamos ter um e o fã-clube. Pedro vai nos Certamente. ajudar lá. Certamente. Vai né? aumentar a audiência. E então, esse que é um grupo de WhatsApp pode se transformar na confraria lá de São Gabriel, do Virando o Jogo. Vamos, né? Que é o que... A gente está com algumas ideias já. Nós estamos com ideia. Fazer Aliás, uma reunião do pessoal justamente através dessa confraria. Né? exatamente. Queimar o osso lá em São Depois- Gabriel. trocar ideia. Vamos lá, vamos fazer um Depois churrasco que eu lá, vi de todo repente. História de queimar O Brasil o vai jogar. Queimar é brabo, né, velho? Queimar o osso. Lá em Bagé tinha um padeiro distraído. Queimava. De meia em meia hora ele trocava a fornada. Aí era uma fornada de pão, uma fornada de rosca. Uma fornada de pão. Entendi. E aí ele saía pra fumar. E sempre queimava na fornada de rosca. Claro. Aí virou. padeiro. Queimava a rosca para ele, padeiro distraído. O Ah, padeiro tá, saiu. ainda bem que não era o padeiro queimar rosca. É, e aí chegou outro cara do IBGE, porque eu nunca fui entrevistado por ninguém do IBGE. Nem eu. Mas lá em Bagé tinha um senhor que tinha uma alfaiataria, que é comum no interior, né? E aí tinha a placa lá. Aí chegou o senhor do IBGE e disse, pô, quero lhe parabenizar. E disse, não, por quê? Não, porque está escrita corretamente, né? Alfaiataria Águia de Ouro. Ele disse, não, o senhor que não sabe ler. Agulha de Ouro. E aí arrumou tudo. Pedro, o Brasil vai jogar com o time titular, com exceção do Papa, que está machucado, né? Isso. Força máxima para o jogo. Isso, claro que a escalação não foi confirmada, os treinos são fechados, mas pela palavra dos jogadores, força máxima. O Papa não vai para o jogo, saiu lesionado contra o Juventude no último final de semana. Fica a dúvida se o Bruno Lopes, que entrou no Jacone, seja o titular, ou se o Zimmermann possa colocar mais um meio-campista na equipe. Esse O jogo Bruno Lopes é bom jogador. Ele apareceu no Criciúma. Ele foi goleador da seleção sub-20. Ele foi negociado, se eu não me engano, com o Arouca de Portugal. Ele está emprestado ao Brasil pelo E Arouca. voltou agora para o Brasil
pro Brasil de Pelotas. Ele é bom jogador, esse menino. Eu vi o jogo, me impressionou, e o Juventude colocou um... Pedro, talvez tu estava no jogo? Isso. Qual é o jogador que o Juventude colocou no segundo tempo, um baixinho pela ponta direita? Bah, Como é que era o nome? ele tem um nome estrangeiro. Jogo, me ajuda aí. Caprini? Caprini. Caprini. É o Cabrini? Caprini. Caprini. É esse aí? Porque depois entrou um Jogou, outro no meio campo. jogou também a Copinha, a Copa São Paulo pela Juventude. Foram 2 jogadores que o Juventude colocou no segundo tempo. Entrou esse pelo lado direito. E o Hugo. O Hugo, sim. Hugo mas eu voltou, digo né? de 2 jovens que vieram das O dois bairros do interminável Hugo, Juventude. né? Mas entraram 2. Eu não sei se tu não está confundindo. Esse Caprini não é o que entrou depois, no meio campo. Não. Você entrou no lado. Esse baixinho atacante pelo lado direito. Atacante pelo Me lado. impressionou Agora, também. Nelson, tu fala em interminável Hugo. Quantos anos tem o Hugo? O Hugo tem a idade do Alessandro, mas... Não, um ano a mais, um ano a 36. Não, E o Inter vai jogar com o time titular? não sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe o mistério. Se imagina, pelo que aconteceu de reavaliação dos jogadores, o Ceará, o D'Alessandro, esses são 2 jogadores que devem ficar fora. Vão descansar. Que vão descansar. Mas aí tem um problema para o Internacional que pode ser bem explorado pelo Brasil de Pelotas. Não jogando o Ceará, o alemão não saiu no bid e o William não está inscrito. Então quem jogaria nesse momento... Como o alemão não saiu no bid? Não, desculpa, só um pouquinho. Não vai ter tribunal, né? 2 coisas. Eu só tenho Tribunal uma... não, né? Não, só um pouquinho. Não, o tribunal é lá na Suíça. Não, é que daqui a pouco pode Não, jogar e o Brasil vai querer os o William pontos não está também. inscrito no Campeonato Gaúcho. A primeira liga não tem essa necessidade de inscrição, mas o William vai sentar de novo Sim. com a direção para discutir. O alemão ainda não saiu a liberação dele no bid, enquanto não tiver como? o... Ah, bom, mas aí é o problema da Mas CBF. vem cá, quanto tempo que o alemão está treinando aí no Internacional? Sim, mas não saiu. Saiu até o Klaus, que chegou depois. Mas Na semana, aqui, 10 Peraí, dias, não é isso? É, por volta de uns 10 Tem dias. alguma coisa que não está bem explicada nessa história. Ainda Mas- mais com essa informação de que o Klaus chegou depois e já está liberado. Se eu não me engano, eles foram apresentados juntos, né, Diogo? Diga, Diogo. Ele chegou uns dias depois. Só tem uma diferença. O alemão, ele vem de um contrato do Botafogo pro Bragantino. Do Bragantino tem que vir pro Internacional. Então, por isso a demora. Do Klaus foi mais rápido. Tu vai porque rescindindo, veio direto. são fatias. Não, O mas Klaus sai de Juventude pro mas Inter. vem cá, mas a CBF não faz direto, não fez direto com Não. a Vitória lá do Monte Rei? Hein? Na, Não, 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 na autorizou, teoria é do diferente, Davis é Wagner, diferente. Não, mas é que daí... pode fazer? é que daí- Pode tudo. é Não, que- não estou dizendo que pode tudo. A Senhores, CBF autorizou, Não, mas é que sobre tem, isso, cara. tem uma diferença mesmo. Esquece, eu não vou entrar nessa polêmica do autorizou ou não autorizou. O Vitória foi no Palmeiras e negociou e o Monte Rei teria autorizado na época. Não, faz direto por aqui. No caso, como disse o Diogo Rossi agora, o Botafogo tinha o empréstimo. Não fez direto para o Internacional. Ele devolve para o Bragantino e aí o Bragantino repassa para Sim, que é o que o Vitória Então, tinha que ter. O teve essas Palmeiras, três o pontas. Palmeiras tinha que ter devolvido Tinha que para o devolver Monterrey. e vir pra cá, isso. Tá? Tanto que o Monterrey não autorizou, né? Não, Monterrey eles fizeram não autorizou. diretamente pelo... Tanto que o Monterrey mandou depois uma Não, mas então eu comunicação não dizendo entendi. que O não tinha Vitória foi autorizado. lá e perguntou Palmeiras. Ah, mas aí nós já saímos de um assunto... Não, agora só nós voltamos para pro deixar Vitória. isso. O Vitória perguntou Enlouqueceu o Palmeiras, pessoal Palmeiras tá em que casa. podia fazer direto o negócio, é isso? É que no comecinho do programa... Aí o Vitória Não, perguntou para a CBF, a CBF estava ok. Não. E o Vitória não intencionou. Tanto não foi assim que o Vitória começou o processo como tem que se fazer, com uma transferência internacional. Aí não ia dar tempo. Claro. Né? E aí E o Inter aí- vai subir. Vamos ajeitar para o Inter subir. Não, aí é uma outra Ele não vai coisa. dormir, Não, vai- o próprio ele não vai dormir presidente, essa noite, que né, fique Guilherme? claro, o presidente Marcelo Medeiros conversou conosco ontem na Rádio Grenal, ele deixou uma coisa muito clara. O Internacional vai jogar a segunda divisão. Não adianta sim. ficar, tem O um Nelson áudio não, o Nelson circulando disse que aí. não. Isso é bobagem. Qualquer pessoa Não, cria um não. áudio e joga na internet. O Inter vai jogar a segunda divisão. O que o Inter está buscando é que a CBF seja punida, porque quem errou foi a CBF, e que a CBF, sendo punida de alguma forma, tenha essa retratação, porque a CBF acusou o Departamento Jurídico do Internacional de adulterar uma prova. Nós somos, a gente pode até brincar, mas nós temos que jogar para aquele lado lá da Câmara informação. O Inter vai jogar a segunda divisão. Mas então o Vitória não vai ser Se o punido. resto é E conversa se o de bar, Vitória for né? punido? Mas punido com o quê? Se o Vitória... Mas só um pouquinho. Tira 3 pontos do Vitória, por exemplo. Eu dou um exemplo, uma coisa louca. Se o Até Vitória pode for ser. punido... Não, tudo bem. Se o Então, tá. Vitória for punido, o que acontece? Deixa eu te responder então. Só para me enlouquecer. Tá, se ele for punido, ele vai ser punido administrativamente. É isso aí. Ele vai ser punido com uma multa, ele não vai perder ponto. O Campeonato Brasileiro de 2016, Acabou. nós vamos trabalhar com verdades. Ele está fechado. E o Campeonato de 2017 vai ter o Internacional na segunda divisão. Isso Tá, não vai mas mudar. não pode, Acabou, não pode, Agora. não Vai pode, embora, não pode o Vitória começar o campeonato com pontos negativos? Não. Não pode haver isso? Não vai acontecer isso. Não, mas pode. Nós já Eu tivemos tô dizendo, não exemplos vai disso. acontecer. Ele vai ser punido administrativamente. Se punido for.
Porque se pune a CBF, porque o Vitória só botou o Vitor Ramos porque a CBF disse que podia colocar. Então, se punir a CBF, acabou. Lógico. Se punir o Vitória, vai ser administrativamente. Porque o Vitória o Vitória tem essa chancela. Senhores, eu só botei o Vitor Ramos porque a CBF me confirmou. Não tem punição pro Vitória. Falando isso, é isso aí. Não, cara. tudo bem. Mas... Consultou, é o órgão que regulamenta isso aí. Certo. Tá ok, vai jogar, acabou. Nós temos que saber o que vai constar nos autos. Se nos autos, se isso for investigado, e na investigação se mostrar que o Vitória também teve uma parte de má-fé nisso, o Vitória pode ser punido, né? Ou administrativamente... Mas a má-fé do Vitória era colocar o jogador para jogar. A má-fé do Vitória era ter começado a transação da forma correta, internacional, como preceitua a FIFA, e depois ter passado para uma outra dinâmica. Mas essa visão, se o Vitória não tivesse o documento da CBF, não, a partir do momento, quem é que manda em mim? Minha mulher, vamos lá na casa. Mas se ficar comprovado que o Vitória comprou esse só um pouquinho, mas o fato de tu me autorizar, tu sendo uma autoridade de que eu vá matar alguém, não me dá esse direito. Eu tenho que saber o que diz a legislação. Entendeu? Sim, mas esse exemplo não se aplica. Então vamos para uma questão bem prática. Desconhecimento de lei não serve nem como atenuante. O Vitória tinha por obrigação conhecer a legislação. Tanto que não tinha desconhecimento de lei que consultou a CBF. Não. Se tivesse, teria feito sim. Mas ela começou a fazer certinho. Tanto não tinha desconhecimento de lei que começou fazendo o processo como preceitou a lei. Então sabia. Aí... tentou uma burla, e é aí que eu digo que o Vitória não é tão inocente assim. É que o documento da CBF, ele está acima do Vitória. Mas e se ficar provado que o documento da CBF... Como é que é? Mas daí é o seguinte, se eu tivesse nascido no Rio, eu estava morando em Cancún. O documento o quê? Se por acaso o Vitória da Bahia comprou esse documento. Mas aí é ser. Aí não. Aí é uma questão da investigação. Aí é o seguinte, vamos mudar o nome do programa. Mas é um caso de polícia, desculpa, mas não deixou de ser um caso de polícia. Mas aí nós vamos criar coisa. Vamos lá. E se o papai não houvesse na paz, não é querer enxergar chifre em cabeça de cavalo, não. Ou pelo em ovo. Porque da maneira como foi feito esse trâmite, qualquer ilação pode ser feita. Qualquer ilação, desde que a CBF autorizou, porque não teria tempo hábil da janela internacional, até que tenha havido, sem dúvida alguma, um propinoduto dentro da CBF. E vamos combinar que propinoduto dentro da CBF não é nenhuma novidade, senão o seu Marinho não estava preso com tornozeleira nos Estados Unidos, o seu Marco Polo Del Nero não estava enfurnado dentro de casa, porque não pode ir lá que o FBI vai prender. Entendeu? Então, essas coisas você levantando uma teoria da conspiração para rebaixar o Inter. Não é isso. Não, em primeiro lugar, não é para rebaixar o Inter. E ninguém está pensando em não rebaixar o Inter. E não é a teoria da conspiração. Ou não teve falcatrua na CBF. Por que isso não foi levantado, como eu disse logo, já me justificaram. Mas aí o que não aconteceu no início? O presidente Marcelo Medeiros, ele tá trabalhando, e eu acho que até de forma muito moderada, se colocando externamente sobre essa situação. Ele está deixando muito claro, o Internacional caiu dentro de campo. Mas ninguém, olha aqui, talvez, olha aqui, ó. Não, quer. Vamos definir. São outras pessoas. Vamos definir posições aqui. Depois eu volto para fechar o parêntese da lateral direita. Fechar a janela. Vamos definir posições. O Nelson quer que o caso tenha repercussão no Vitória. Sim. Tá? Mais do que isso, que tenha repercussão para o Internacional. Óbvio. Repercussão de bem para o Internacional. Não. Não é repercussão de bem para o Internacional. Claro que é. Eu quero que o Vitória seja punido e assim... Consequentemente, o Inter entra na Mas então o que eu estou falando? Uma repercussão... Mas tu quer uma repercussão positiva para o Internacional? Eu quero justiça, Rogério. Tá bom. Se fosse o Grêmio, tu ia querer do mesmo jeito? Ia. Tá bom. Ok. Tá, vamos lá. O Davis não quer. Tá. O Davis não quer repercussão positiva para o Internacional. Tá? O Bagé e eu, me parece que nós estamos na mesma toada. Eu trabalho por informação. Não me interessa o que vai dar, se o Internacional vai jogar B, se o Internacional vai voltar para... Não me interessa isso. A única coisa que me interessa é exatamente isso. O que me interessa é isso. Agora, se o Vitória teve uma participação com aval ou não... Tem que ser punido. Que repercussão que vai ter também não me interessa. A única coisa que me interessa mais em tudo isso é punição para a CBF. Que não somos só nós. Talvez o Brasil esportivo venha pedindo isso há muito tempo na Confederação Brasileira de Futebol, porque se encastelaram lá esses que comprovadamente, e não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é a Polícia Federal Norte-Americana, o FBI,
tá? Que houve conluio, falcatrua, propina, tudo isso dentro da CBF, está provado. E nós não conseguimos aqui meter a mão na CBF. É isso, é só isso que eu quero que esse tribunal, essa ação do Internacional tenha uma repercussão positiva para isso. Tá? Para isso. Só para fechar esse parênteses da lateral direita, por que eu chamei a atenção para esse caso, e aí veio o bid do alemão? Porque como o Ceará não vai jogar, o William está em litígio com o clube e o alemão não está no bid, se não jogar o Ceará, se confirmar, vai jogar o Léo Ortiz improvisado. O zagueiro receberia a primeira oportunidade do time titular como lateral direito, que é o que provavelmente aconteça se o Ceará não jogar. E esse time do Brasil, inclusive, tem atacado mais pelo lado esquerdo. O atacante de velocidade, que é o Jean Silva, novo contratado, é o cara que joga aberto pela esquerda. Então é um setor que o Brasil explora bastante. Pode dar o confronto direto com o Ortiz. Onde é que veio esse jogador? O Jean Silva, ele disputou os últimos 2 gauchões pelo Passo Fundo. Chega para... Ele jogou no São José, né? Jogou no São José, 2012. Isso. Um atacante Todo mundo passa pelo São José, né? Incrível. Como é o nome do número 10, aquele cabeludinho? O Lenilson. Lenilson. Isso. É muito bom. Ele já estava ano passado, né? Não. Ele jogou ano passado no Motoclube, um time do Maranhão, da cidade dele. Mas aqui no Rio Grande do Sul já rodou Frederiquense, Lajadense. É bom jogador. Mas é bom jogador. Se você pegar esses jogadores mais rodados do Campeonato Gaúcho, eles têm seguramente passagem por 15 clubes. É incrível. Mas uma coisa importante, né? O Brasil, ele pegou e não renovou tanto na questão idade, né? Porque os jogadores mais velhos acabaram permanecendo, né? Isso, os mais velhos permaneceram. As reposições que foram jogadores mais jovens, mas não por uma ideia da direção, sim por necessidade no momento ali. A contratação que veio foram mais jovens, o João Afonso do Internacional, o Marcinho do Internacional, o próprio Bruno Lopes. Foi uma coincidência, jovens virem, não era uma ideia, e sim a oportunidade de contratar. O Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta e as inscrições estão abertas para as etapas locais. Basquete, beach soccer, handball, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades do interior do estado. Em 23 cidades do estado, porque aqui também nós temos. A equipe campeã vai representar o município na grande final em Torres, que vai acontecer no dia 11 de março com um super show do Titãs. Show aberto, gratuito para o público, em Torres, no dia 11 de março, no encerramento do Circuito Verão Sesc de Esportes. Então, deixe o sol despertar o atleta que há em você. Monte a sua equipe e participe. As informações você tem acessando sesc-rs.com.br/circuito ou no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Diogo posso dar outro nome que seria o Júnior, que está treinando bem, que jogou a Copa São Paulo de futebol júnior. Júnior, sem o R. Por falar em jogo... Por falar em Diogo Rossi, por que tu vai rir do nome do jogador? Eu achei estranho, Júnior. Pra mim é Júnior. Viu como é que é? Cara, vocês passam o programa inteiro. Olha aqui, ó, o programa inteiro bullying. Eu falo só um comentáriozinho pra Não, mas eu falei no início do programa que a camisa bonita, tá? Aí o que aconteceu? Mas não vai servir em ti porque é muito grande para ti. Não foi assim que eu falei. Aí eu disse assim... Só não te empresto porque eu acho que vai ficar um pouco grande. Não, acho não teve nem a dúvida. Não te empresto, vai ficar muito grande. Aí eu disse assim, eu digo, não, realmente, porque a mesa da onde foi tirado esse pano... A mesa aí eu relembrei. A camiseta que ele me emprestou, lembra aquela que eu tinha? Essa não é de galeteria. A de cantina geralmente tem o vermelho e o verde. Essa é a sorveteria. Exatamente. É melhor. Eu também acho. Mas ele falou da camiseta, aquela voz da galera. Vou recuperar aquela sacanagem, né? Tranquilo, vou recuperar aquela foto. Uma série de recados que a gente recebe por aqui, um deles do Tiago, de Cacoal, em Rondônia. Ele está nos acompanhando, manda um abraço a todos, diz que está nos acompanhando pelo tvuplay.tv.br. Então um abraço para o Tiago lá em Cacoal, Rondônia. Bom, abraços também do Rafael Feck, tá mandando um abraço direto em Cusco, no Peru, acompanhando o programa, bacana. Mandou um abraço especial ao Nelson Cerqueira aqui. Pessoal, hein? Ele tá fazendo uma trip por toda a América do Sul, Rafael Feck. O Júnior Gomes manda um abraço e diz que está acompanhando em Livramento. O nosso colega e também amigo Rudimar Pitinini está mandando um abraço e dizendo que está nos acompanhando lá em Lajeado. Grande narrador. Narrador independente. Né? Pai do Ângelo Afonso. E o Elber Vieira, de São Gabriel, manda um abraço, diz que está nos acompanhando e pergunta: será que é hoje a primeira vitória do Inter no ano?
É o segundo jogo oficial, né? É, o primeiro jogo amistosos, é que ele está computando aqueles amistosos que é o quê? Jogo treino? Inter de Lages e Tubarão. Ô, Voz da Galera, dá uma olhada nesse WhatsApp aí que eu deixei do início da semana, só para ver os prefixos aí, que eu acho que tem prefixos do interior e de fora do estado. Tem o prefixo 47, né? O nosso amigo participando com a gente aqui. 40... O Nicolini, de Florianópolis. Florianópolis, 47. Mas tem uns 60 e alguma coisa que eu acho que é lá do... Planalto... O Tiago de Rondônia, de Cacoal, Rondônia. 69. 69, era esse que tínhamos lá. Ah, maravilha. Tem também participando com a gente aqui o Osório de Canoas. Ele relembra o assunto que o Bagé falava sobre os estádios. Ele disse, boa tarde, eu fico só imaginando como é a acessibilidade nesses estádios do interior. Não tem acessibilidade. Imagina, se o Brasil está construindo alguma coisa lá no Bento Freitas, que tu saibas, Pedro. Tem a questão de acessibilidade, tem rampa, tem acesso para deficientes. Tem uma posição específica também no estádio? Também há um setor específico para cadeirantes. Isso existe. E claro que dentro do projeto do novo estádio também já é uma obrigação. O de Passo Fundo melhorou? Eu não tive lá conferindo. Pessoas que foram lá me disseram que melhorou e melhorou muito. Tanto que teve jogo no final de semana, embora não tenha sido ainda o jogo da dupla Granal. O que é um dos problemas aí falando de acesso, né? Não da acessibilidade, mas o acesso dos estádios. Por exemplo, lá no Passo Fundo colocaram um portão agora no jogo. Um portão. E aí, claro, o cara começa a ficar impaciente, ele quer entrar. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado também de disponibilizar mais portões. Lá no Veranópolis, no Antônio Davi Farina, tem o seu Ismael, ele fica com um molho de chaves. Aí ele abre ou fecha os 4 portões do estádio. E aí, se o seu Ismael foi no banheiro ou foi tomar uma água, tu fica lá esperando. Nós saímos para almoçar, quando voltamos, antes das 2 da tarde, tinha que esperar o seu Ismael. E ele ainda chega dizendo assim, mas sou só eu, Bagé. Voz da Galera, aliás, por falar em Voz da Galera... Não vou falar ainda de novidade, né? São muitas novidades, né? Tem novidades vindo pela frente aqui no Virando o Jogo, mas... Diria o João Kleber, para, agora não. Nós temos um amigo aí do rádio que é o João Kleber. Diga a Voz da Galera. E aí, pessoal do Virando o Jogo, eu sou o Gabriel de Alvorada. Quero saber se o presidente Romildo, nesses anos de Grêmio, já está conseguindo fazer aquilo que queria, ou seja, acabar com as dívidas do clube. E, por favor, me atualizem quanto à situação do Grêmio com a Arena. Vai, o porta-voz oficial. O que eu vou dizer para mim, não é o que ele está fazendo. Ele vendeu os jogadores, não montou o time, o Grêmio vai jogar Libertadores, precisa de jogadores e está saindo, não está entrando jogador. Isso detalhes sobre a negociação do Se ele botou em dia, eu não sei. O Grêmio recebeu à vista o valor. Cash. Foi o que facilitou fechar o negócio. Mas falta mais 40, cara. Não é? Para o orçamento, sim. Não, eu digo, recebeu esse dinheiro à vista, o Grêmio está com algumas pendências, por exemplo. 20 milhões. Estava 7, 8 dias de salário atrasado. Sim, mas eles que iam pagar agora, né? O Grêmio pagou o prêmio da Copa do Brasil com o dinheiro do Gauchão. O valor que entrou da Copa do Brasil teve que ir lá pagar o Renato, outras coisas. Então pagou. Então acabou o dinheiro. O quê? Acabou o dinheiro. Então, não tem dinheiro, né? Acabou o dinheiro também. Então não vai Tanto que contratar está ninguém. dizendo que vai se vender outro jogador. A janela que fechou ontem foi para principais ligas da Europa. Sim, mas a China tem a Liga da China que está aberta, que tinha proposta pelo Everton. Isso ainda pode acontecer. E o Luan? É que o Luan é seria um valor maior. E agora está tentando se organizar a Liga Chinesa e se limitou lá a 3 estrangeiros. Então isso pode também complicar. Quanto que o presidente Romildo Bolzan tinha rejeitado o ano passado pelo Luan? 24 milhões, segundo o presidente. Euros, né? Ele nunca confirmou o valor, né? Euros, né? Euros. Ele disse que só 40 milhões de euros é que tiraria o Luan. Chegasse agora a 25. E quanto foi vendido o Gabriel Jesus? Não, mas o Gabriel Jesus é um... 30 e poucos milhões. 32, 33, né? Mas só para atração paralela, né? 40 milhões não tem como. Falando em transações do Grêmio, parece que o Jeromel ontem ficou acertado, né? O Grêmio e o empresário do Jeromel que ofereceu o jogador ao Flamengo. Não foi o Flamengo que procurou o jogador. Foi uma coisa meio... Como? Parece que quem ofereceu o Jeromel para o Flamengo foi o próprio empresário do jogador. Não foi o Flamengo que veio atrás do jogador. Como assim, parece que o empresário ficou descortinado. Sim, o Michael Portela, ele não quer falar no ar, né? Eu falei com ele hoje pela manhã muito rápido, ele disse que não tem nada a declarar, porque não teve ainda a reunião que era prometida para ontem dele com o presidente Romildo Bolzan Júnior, por outros compromissos do presidente. Mas o Rodrigo Caetano deixou claro isso, ele deu uma entrevista ontem para o Eduardo Gabardo na Rádio Gaúcha à noite e falou. Pro Zé Aldo Pinheiro também. Pro Zé Aldo Pinheiro também.
E deixou muito claro que... Na Bandeirantes, isso, o Zé Aldo na Bandeirantes e o Gabardo na Gaúcha, ele deixou claro que não foi o Flamengo que procurou, que o empresário bateu na porta do Flamengo e perguntou se tinha interesse de falar sobre o Jeromel. E aí, claro que todo mundo tem. Né? Mas, pelo amor de Deus, se eu sou o presidente Romildo Bolzan, diante dessa informação, eu cancelo qualquer reunião com o empresário do Jeromel. Eu cancelo qualquer reunião. Eu acho que esse cara está com as portas fechadas. Pô, mas vem cá, mas que atitude é essa? Tem uma reunião agendada e aí vai e oferece o jogador para... Ô, Jeromel, diz para o teu empresário prestar atenção, né? Diz para prestar atenção, porque daqui a pouco não está sendo producente, está sendo contraproducente para ti aí, no teu interesse. Pô, como é que pode um troço desse? Todo esse imbróglio começou a partir do momento... O Jeromel renovou o contrato com o Grêmio até dezembro de 2019 e um pouco depois de renovar, na primeira janela após renovação, apareceu o interesse do Galatasaray da Turquia. Isso. O salário era muito melhor, a condição de vida do Jeromel era muito melhor. O Jeromel levou a proposta ao presidente. O presidente, mas o valor que está se oferecendo para o Grêmio é baixo. Claro. Aí ele disse, presidente, mas a minha situação salarial. Aí o presidente disse assim, me dá uns meses, deixa passar toda essa maré e a gente senta e eu cubro essa proposta e eu te dou esse aumento. Os meses passaram, o Grêmio campeão na Copa do Brasil, esse aumento não aconteceu. Tanto que o Jeromel andou cobrando contratações publicamente. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, o empresário vai lá, bate na porta do Flamengo, o Flamengo tem conhecimento do salário do Jeromel e acena com a possibilidade. Não, isso aí a gente pode pagar, mas nós não temos como pagar a multa. É mais ou menos assim, negocia com o jogador, vai lá e resolve o teu presidente. O Flamengo que acenou ou o empresário do Jeromel que abandonou? O empresário foi lá e ofereceu o Jeromel. O Flamengo olha e topa, isso aqui nós conseguimos cobrir. Aí ele volta e começa a pressionar. Proposta. Tenta a liberação com o teu presidente. É sempre assim. Tenta a liberação com o teu Foi o presidente. que aconteceu com o Wolfsburg e com o William. Só, nossa oferta é essa, gostou, gostei. Então agora vai lá e consegue liberar para o presidente. Já acerta com o o presidente. Tyson, com o Shakhtar foi a mesma coisa. Quando chegou lá o técnico, não. Mas não aconteceu isso também com o D'Alessandro, com a proposta da China, há uns tempos atrás? Mas a proposta da China, o D'Alessandro foi o seguinte, a proposta chegou e o D'Alessandro apresentou o presidente Giovanni Luigi. O presidente Luigi pegou e disse, o que eu posso fazer é chegar perto, chegou bem perto. Digamos, o D'Alessandro ganhava em torno de 500, ele passou a ganhar quase 800. Dólares. $1.000. Aí o que fez? Não, mas isso é equivalente a reais. Sim, em dólar equivalente em reais. Ele fez o contrato em dólar, mas é que eu estou falando em reais. Ele fez o contrato em dólar, claro, porque não é bom. E aí o que fez? O D'Alessandro, estou contando detalhe por detalhe, o D'Alessandro colocou para a esposa dele. E a esposa dele foi taxativa. Se eles conseguem te pagar esse valor, eu prefiro ficar em Porto Alegre. Porque disseram que ele tinha inventado. Ele não inventou, teve a proposta do futebol chinês. E aí ele fica. Tanto que a proposta era gigante que o Internacional correu e contratou o Dátulo. E aí acabou ficando com os dois. Porque o Dátulo seria o substituto do D'Alessandro. Mas olha, 2012 isso. Se o empresário quer fazer uma armação, então que tenha um mínimo de ética nessa história aí. Porque se está negociando, tem uma reunião agendada para falar sobre esse aumento que ainda não veio, e já se contornou uma situação anterior onde o Jeromel falou demais, talvez indignado por não ter recebido o aumento, vamos dar de barato isso, mas num momento desses, que tem a reunião agendada para... Mas ele quis usar mais alguma coisa como pressão, Rogério. Para mim está claro, ele usou mais um instrumento de pressão. Mas um instrumento de pressão que não me parece correto. Tá bom, não me parece correto. Nós não estamos discutindo, mas foi ele tentou usar. Tem proposta do Flamengo, então combinaram de dar um aumento e não deram. Então tem duas coisas. O que o clube está fazendo? O clube faz o cálculo em cima do valor do salário e quantidade de salários que tem naquele período. E a multa fica alta. Então o clube não deposita mais multa, ele convence o jogador. Bom, e se o clube agora, o Grêmio, por exemplo, chegasse e dissesse diante disso, olha aqui, não tem reunião e não tem aumento. Qual a atitude do Jeromel e do empresário? Ele vai ter que jogar. Mas como ele vai jogar? Como ele vai jogar? Mas se ele não jogar, vai ficar exposto para a torcida. Mas ele vai ter que jogar, porque o que é o Jeromel hoje? É um jogador que foi recentemente convocado para a seleção. Ele só volta a ser convocado se ele jogar. Mas olha aqui o caso que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio está protegido com o Jeromel. Com a cabeça aqui. Mas o Grêmio está protegido com o Jeromel, é que tem uma realidade agora. Mas também estava protegido que com o Wallace, não estava? Mas o contrato do Jeromel é até 2019. O do Wallace, agora, daqui a poucos meses, ele assinava um pré-contrato e ficava livre. Ele tinha só mais um ano de contrato? Ele tinha mais. Não, ele tinha mais. Era final de 2018, né? Sim, mas tipo, metade agora do ano que vem ele assinar um pré-contrato. Para um jogador ainda teria tempo, mas a diferença fundamental que eu vejo... Não, mas é um ano menos que o Jeromel.
O Jeromel tem um ano a mais. 19. Mas o que eu vejo é o seguinte, é que sobre o Wallace, o Renato recebeu a ligação e foi e disse, ó, o Wallace tem que sair. E sobre o Jeromel, o Renato já disse que o Jeromel não sai. Mas claro que não vai sair. Já falou isso. Agora, mas tem sido uma prática. Isso é uma realidade. Não tem mais aquele amor à camiseta. Manda um abraço para um dos maiores publicitários que o Rio Grande do Sul já produziu, que está sempre nos assistindo aqui, que é o Itamar Gravem. Está mandando um abraço para todos. Grande abraço para o Itamar. Vou aproveitar também no embalo. É hoje o dia do publicitário? Eu acho que não sei se foi ontem ou é hoje o dia do na sessão publicitário. Maguila, um abraço pro outro Itamar Aguiar, que está nos assistindo, também mandou uma mensagem. Mas dia do publicitário, então um abraço para todos os publicitários, inclusive para os meus filhos, né? Que são publicitários, o Ramiro e a Natália também. E que é uma função que está muito próxima da nossa de jornalista. Esse mimimi, tititi todo, nós temos um minuto para encerrar, Pedro. Lá também tem. No Brasil, não tanto assim, né? Mas agora, com o crescimento do Brasil, a gente vai entrando também nessa realidade, até de como jornalista conviver mais com o empresário, porque antigamente... O torcedor pega no pé da imprensa, né? Muito. Tá bom, é isso aí. Se o torcedor não pegar no nosso pé, não tem graça, né, o Bagé? É demais. Aliás, aquela torcida lá é tem fantástica. A torcida do Brasil é sensacional. Pedro, um grande abraço, muito obrigado aí pela presença. Hoje é o dia do publicitário, confirma o Itamar aqui. Dia do publicitário, exatamente. Então, um abraço para todos os publicitários, não só para o Itamar, que estamos saudando individualmente, mas para todos os publicitários. E nós voltamos amanhã, 1h, ao vivo, aqui pela TVU. Amanhã é feriado aqui em Porto Alegre, mas nós estaremos ao vivo. Sim, não, ao vivo. E vai estar conosco o nosso colega Flávio Dalpisol, que recentemente se desligou da Rádio Guaíba. Vai estar conosco aqui o Flávio Dalpisol. De repente até já conta para onde está indo, né? Quem sabe? Quem sabe? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado. Alex Bagé, Nelson, eu e Davis Wagner estaremos amanhã aqui com vocês, no dia 2 de fevereiro, feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, feriado de Iemanjá. Aliás, na cidade do Rio Grande, lá no cassino, tem uma belíssima festa que já começou e vai durante toda a noite. Muito bonito. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem